todos aguardando exatamente uma grande movimentação de turistas. Muitos já ficam aí diariamente, onde a famosa troca da guarda é feita bem neste local. Há uma grande movimentação aí em frente ao Palácio de Buckingham e agora a gente acompanha, né, com muita tristeza ali. Olha só, agora sim, olha a quantidade de pessoas em frente ao Palácio e o carro chega, né, trazendo oficialmente agora Rei Charles III então ao principal palácio, ao símbolo aí. Olha só, no momento então agora o motorista abre o carro, abre a porta, Rainha Camila é a primeira a desembarcar, todas, né, no protocolo de preto, e em seguida, né, ela como primeira, ali uma dama, né, sendo a rainha em primeiro lugar. Agora sim, Rei Charles III, como, né, assumiu exatamente, já chegando aí, cumprindo o protocolo, entrando pela primeira vez, né, primeiro ele vai lá, acho que num gesto até de agradecimento, olha só, né, como uma nobreza ali, cumprimentando, recebendo, dando mãos ali aos, né, todos que estavam ali, as pessoas dando ali os sentimentos para ele cumprimenta ali gentilmente, recebendo esse apoio, esse carinho do público. Algumas pessoas até não conseguem ali, né, esconder o sorriso de, imagina, dar a mão ali agora cumprimentando o novo rei, né, o novo rei aí da Inglaterra, Rei Charles III, trazendo aí um sentimento, né, Isa? Olha, a mulher até dando um beijo ali na mão dele, ele agradece, um sentimento muito nobre, né, de receber esse carinho. Ele fez questão de descer do carro e ir estender a mão às pessoas, surpreendendo provavelmente até esse público aí que estava ali, na verdade, prestando essas condolências, mas sem imaginar exatamente essa nobreza do Rei Charles III. Cumprindo o seu papel, né? Assim como a Rainha Elizabeth fazia. Ele hoje não está mais à sombra de Elizabeth II, ele hoje é o novo rei, então faz parte aí de todo o protocolo. Ela que era uma rainha muito querida, muito simpática, e todos gostavam muito dela, e a gente sabe da imagem, né, mais desgastada do príncipe Charles, e ele precisa realmente retomar aí a sua imagem e conquistar todo o povo britânico que teve aí durante 70 anos como reinado da Rainha Elizabeth II. Agora ele, como novo rei, precisa então ser uma pessoa muito querida ali pelos seus súditos. Então ele faz esse gesto ali de agradecimento dos consolos, de todo o apoio do povo britânico. Ele ao lado de sua esposa, a rainha consorte, agora como ela foi chamada, né, foi definida. Bem corrigido isso, eu falei rainha aqui no momento da Camila, mas é que rainha consorte, rainha, né? Consorte. Exato. Rainha consorte, assim como era mãe da Rainha Elizabeth, era considerada rainha consorte também. E o casal, então, faz esse aceno, um gesto muito nobre ali ao público, em agradecimento a todos que estão ali, estão prestigiando o novo rei. Pela primeira vez ele pisa em solo londrino como novo rei. Ele saiu de Londres como príncipe e voltou ali como rei após a morte de sua mãe, né? Lembrando que além de todo o título, todo o status, ele é um filho, né, que acaba de perder sua mãe. Tem uma história muito grande ao lado dela, aprendeu muito ao longo desses 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II. E Príncipe Charles, então, chega finalmente até o Palácio de Buckingham, que será a sua nova residência oficial. Hoje ele mora na Clarence House, que é bem próxima aí do Palácio de Buckingham, mas o protocolo é que ele se mude, então, para o Palácio Real, que é a residência oficial de um monarca, né? Era a residência oficial da Rainha Elizabeth, que também fica o escritório da rainha, onde ele deve assumir todos os compromissos a partir de agora da Rainha Elizabeth II. Então, ele chega aí com todo o protocolo, vestido de preto. Todos os membros da família real devem usar preto nessas cerimônias que acontecerão a partir ao longo desses dias. Ele deve então se preparar para o pronunciamento que fará logo mais às 2 horas da tarde pelo horário de Brasília. Pronunciamento que deve, né, falar de sua mãe, lamentar a morte dela e se anunciar como o novo rei, mas proclamado o rei mesmo, ele será amanhã, junto com líderes do Conselho Real.
Ô Isa, uma informação também aí interessante, né, curiosa, é que o Charles, rei Charles III, ele vai ser coroado, ele será o rei mais velho da Grã-Bretanha, né, aos 73 anos. Essa coroação, não há ainda uma data para a coroação efetivamente acontecer, ela pode demorar até mais de um ano. Na época da própria Rainha Elizabeth, que foi coroada aos 25 anos de idade, a coroação em si demorou 1 ano e meio após, né, a nomeação exatamente, efetivamente, o protocolo, né, existe todo um período de luto também que faz parte desse protocolo que eles respeitam muito, porque é uma celebração. A coroação, ela é uma celebração, então há ali um período de luta em relação às celebrações. Ele é rei, já está agora, né, exatamente, imediatamente ele já se tornou rei logo após o comunicado oficial, chega agora, né, pela primeira vez aí, exatamente de volta a Londres, no Palácio Principal, Buckingham, cumprimentando, fazendo aí, acenando para as pessoas, dando aí a mão, né, foi muito, né, até nobre dessa parte dele, ao descer ali do carro, na hora que primeiro momento que ele pisou ali, foi cumprimentar, receber o carinho dessas pessoas. Ontem mesmo, no comunicado, ele falou que não podia deixar de falar como filho, apesar de todo esse protocolo, né, como rei agora, mas ele é filho, e que ele estava ali, né, ele falou, né, muito triste em realmente ter que anunciar a morte ali da mãe, e que recebia ali o carinho, né, todas as condolências das pessoas. Ele citou não só, né, a população do seu país, mas do mundo como um todo, que estava muito triste com a partida aí da Rainha Elizabeth. E ele traz aí agora uma imagem ali muito simpática, né? O rei Charles dividiu muita opinião no passado, inclusive a gente falou muito, né, sobre essa imagem que o público tinha dele. Ontem, inclusive, falamos, né, com alguns especialistas, uma imagem, né, muito dividida entre os que deixaram ali, acabaram deixando uma marca no passado de todos os problemas e polêmicas envolvendo o rei Charles do passado, que na época era príncipe, né, na época da morte da própria princesa Diana, ele acabou ficando ali, teve toda a questão também da polêmica, do envolvimento amoroso com a própria Camila. Então agora, olha só, a mulher deu um beijo nele ali. Apesar da dor e do luto, né, das pessoas estarem ali como um gesto de condolência, elas não conseguem esconder o sorriso de dar um abraço, de beijar a mão, de cumprimentar o novo rei, né? Um momento histórico para essas pessoas também, né? Exatamente, que estavam ali trazendo, olha, pegou uma flor à mão, recebendo esse carinho, né? As pessoas foram lá exatamente para prestar essas homenagens, essas condolências, né? E ele, num gesto bem nobre ali, de realmente fazer parte do povo, né? De estender a mão, de receber esse gesto, o aceno, o carinho, e trazendo aí, mostrando que acho que realmente os problemas do passado ficaram no passado, né? Muitos aí realmente já falaram, né, do respeito, da admiração ao rei Charles III, que assume, né? Algumas mídias chegaram a cogitar a possibilidade, inclusive, dele abdicar do trono, chegaram a falar, né? Algumas pessoas chegaram a comentar que isso seria possível, inclusive, depois a gente vai falar mais sobre esse tema com os especialistas. Eu mesma conversei com o professor Marcos Vinícius de Freitas, diz que isso seria realmente somente especulação, que ele deve sim assumir. Realmente não há nenhuma informação de que ele abdicaria aí do trono, pelo contrário. Depois a gente vai até ouvir mais especialistas em relação a esse tema, e ele se mostra realmente aí bem preparado, né? Exatamente no momento de dor, filho, mas que vai cumprir todos os protocolos. Hoje tem um protocolo muito grande a ser cumprido, inclusive, né? Agora em Londres, 2h21, 2 da tarde, 21 minutos, ele que acaba de chegar, né, a Londres exatamente aí como, né, agora exatamente como rei, como soberano. Ele e a rainha consorte Camila desceram do carro. O primeiro gesto dele foi exatamente ir a público ali, cumprimentar todas essas pessoas, receber as flores, o abraço, o aperto de mão, como realmente um sinal aí, né, de condolências, de sentimentos que todas essas pessoas estão prestando. Agora sim, né, ele deu a volta ali toda, né, olha a quantidade de flores, né, das pessoas que teriam deixado ali bem em frente à grade do palácio. Ele cumprimenta todos, né, conversa ali com todas as pessoas. Lembra com muito o cenário seguranças. da morte da princesa Diana, né? Lembra, exatamente. A gente vê, é muito interessante que a gente já vê uma mudança de postura aí do novo rei. Ele que nesses eventos oficiais, a gente podia observar que ele cumprimentava as pessoas, mas não da maneira como ele fez agora. Ele foi todo cercado ali, cumprimentando todos os súditos. E a gente vê
o comportamento também, inclusive, da câmera, né, que está focado ali nele, em nenhum momento ficou ali na rainha consorte, afinal ele é o novo rei, né? Existe toda uma mudança de comportamento em relação à referência, agora, reverência que se faz diante do novo rei. A câmera deve ficar focada nele ali a maior parte do tempo. A gente viu que todo esse cercado, ele cumprimentou todas as pessoas. Agora, observa ali todas as homenagens, as flores que as pessoas deixaram ali no Palácio de Buckingham. Esse é um momento muito simbólico, porque é o retorno, então, do rei à capital e ao seu palácio oficial, que é a sede da monarquia britânica. A gente... pelas histórias, né, do príncipe Charles, agora rei Charles, ele nunca teve ali, nunca se viu muito interessado a mudar para o Palácio de Buckingham. Ele até poderia, é um palácio bem grande, mas ele sempre quis morar naquela Clarence House, ali da mesma forma que quando a rainha Elizabeth se tornou rainha, ela também não queria sair de sua residência, que ela estava já habituada com os filhos, mas ela teve que se mudar ali contra seu desejo para o Palácio de Buckingham, né? Quem acompanhou a série The Crown viu muito bem esse episódio, todos esses acontecimentos, essa vontade dela de continuar na casa em que ela estava criando os filhos, já que é uma casa menor, não era uma casa oficial, mas ela teve que se mudar, e o mesmo deve acontecer então com o príncipe Charles, né? Clarence House é a casa deles. Em 52 ali, junto com a rainha mãe, a rainha-mãe já residia no Palácio de Buckingham, e o então primeiro-ministro Winston Churchill deixou claro que a monarca deve residir então no Palácio de Buckingham. Quem convenceu na época a rainha Elizabeth a se mudar para o Palácio de Buckingham foi o Winston Churchill, que inclusive foi um grande conselheiro ao longo de todo o mandato dele como primeiro-ministro da Inglaterra. Foi um grande conselheiro da rainha Elizabeth II. E o mesmo deve acontecer mais uma vez, né? Eles devem se mudar, então, da Clarence House para o Palácio de Buckingham. E todas essas coisas vão acontecendo passo a passo, né? Conforme o protocolo a ser seguido. Agora, neste momento, então, rei Charles III e a rainha consorte Camila se dirigem ao portão principal do Palácio de Buckingham, a residência oficial de um monarca, pela primeira vez retornando a Londres, então, como rei. A Paula estava falando aqui em relação à coroação, só para a gente ter uma ideia, quando o rei George faleceu, foi em 6 de fevereiro, olha só. Então, está aí rei Charles III, junto com a rainha consorte, entrando neste momento oficialmente como novo rei no Palácio de Buckingham, agora 10 horas e 25 minutos pelo horário de Brasília, então... 2h25 da tarde lá. 2h25 da tarde lá, 20 graus lá em Londres, faz um pouco de sol, é um momento muito simbólico aí, essa chegada do novo rei, o retorno dele ao seu palácio, a sede da monarquia britânica. Ele faz essa entrada, então, que está sendo registrada no mundo inteiro, pela mídia global, registrando o momento, então, que o novo rei entra com sua esposa, a rainha consorte Camila, no Palácio de Buckingham, e a gente registra ao vivo aqui para vocês. Exatamente, a gente acompanha, né, esse momento histórico, o retorno, né, agora como rei, né, como soberano. A gente vê, né, no semblante dele ali, ele imagina, né, com certeza sempre soube que uma hora esse momento chegaria, né, principalmente por conta da idade da rainha Elizabeth II, né, que acabou aí registrando, né, falecendo aos 96 anos de idade, mas ele é um filho, tem a dor, todo o sentimento também, né, a gente vê ele seguindo aí como protocolo, o quanto é importante, né, tem todo esse protocolo traçado. Agora sim, né, ele chegou, fez questão de cumprimentar todas as pessoas, viu ali exatamente, né, todas as flores, as homenagens que já estavam à frente à grade do palácio, e agora oficialmente pela primeira vez ele entra aí ao palácio, né, exatamente como rei, ao Palácio de Buckingham, que fica em Londres aí, exatamente ele ao lado da rainha consorte Camila, entrando aí exatamente como rei agora. Neste momento, algumas pessoas aí acenando, o Charles, né, que teve aí ao longo da vida, né, a gente
gente já viu aí em vários momentos, né, várias pessoas, inclusive vários memes, né, falavam muito ali da espera, né, desse momento por ele. Algumas pessoas falavam que ele talvez nem assumiria o trono, que a rainha Elizabeth talvez, né, algumas pessoas brincavam dizendo que a rainha Elizabeth iria viver por muitos anos, até mais do que ele. E aí a gente vê, né, infelizmente, a realidade, né, a rainha aos 97 anos se despede, ao portão agora sendo fechado, né, imagens aí que estão sendo transmitidas, o mundo todo fazendo também essa cobertura, e a gente acompanha, né, exatamente, olha lá, uma homenagem à rainha Elizabeth, né, a data aí, exatamente 1926 a 2022, imagens dela aí, exatamente, e essa homenagem sendo feita à majestade, né, à rainha Elizabeth II, que tem aí, né, um carinho, né, sempre foi muito bem recebida, um carinho enorme que sempre recebeu de toda a população, né. A gente está aqui acompanhando todas essas homenagens, é claro, né, falando sempre de todos os assuntos também que impactam os mercados, o mundo, nessa cobertura. Existe uma questão muito protocolar, não há um impacto direto, exatamente como a gente até conversou ontem com alguns especialistas que passaram por aqui. A morte efetivamente dela é algo mais institucional, né? Mas existe por conta desse protocolo, por exemplo, o parlamento ficará fechado, o plano econômico que seria anunciado ontem não foi, a bolsa vai ficar fechada no dia do funeral, o próprio Banco Central do Reino Unido já anunciou aí, né, a interrupção, a mudança por mais uma semana para o anúncio da sua nova política monetária. Então a BMC News, que sempre traz coberturas especiais, né, em relação a toda essa, a todos os fatos que impactam mercados, que impactam economias. A gente também não pode deixar de falar de um assunto tão importante, né, exatamente como esse. Eu vi aqui no chat algumas pessoas até inclusive perguntando aqui, né, se estão faltando assunto. Não, pelo contrário, temos muito assunto, mas é uma homenagem, né, que a gente está vendo aí em Londres, né, a imagem aí agora aérea, né, aquela famosa roda gigante lá ao fundo, né, e essa torre aí que traz essa homenagem nesse dia de luto, né?